E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos continuar a nossa jornada aí através do livro de Britney Spears e suas histórias mais marcantes. E hoje eu tô aqui para trazer uma das histórias mais bizarras do livro, né, que sem sombra de dúvidas é a questão da virgindade dela, que nós passamos 20 anos acreditando que ela havia perdido a virgindade com Justin Timberlake, porque ele mesmo usou isso para promover os seus trabalhos musicais, mas Britney contou toda a verdade por trás daquilo e mostrou que ela não é uma garotinha inocente. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Bom, pra gente poder conhecer essa história bizarríssima, a gente tem que entender o que era falado sobre Britney e essa situação aí toda. Desde o começo da carreira dela, a Britney sempre foi vendida como um ícone de inocência. Então nenhum tipo de vínculo sexual era atrelado a ela. Na verdade, eles tinham um cuidado tão grande com a imagem dela que eles enfatizavam o tempo todo que ela era apenas uma garotinha virgem. Essa história toda de garota virgem era uma coisa que batia muito forte naquela época nos Estados Unidos, principalmente porque como ela impactava muitos adolescentes e o sexo na adolescência era uma coisa que sempre existiu de certa forma por aí, né? Colocar Britney Spears como uma representatividade oposta a isso, sendo que ela impactava muito aquele público, era uma ótima forma de fazer ela vender para um público mais amplo, porque afinal de contas era tipo assim, bacana a mensagem que ela trazia no final das contas. Então até os próprios pais mesmo influenciavam os filhos a ouvir Britney Spears. É claro que tudo isso passava somente de uma prática da gravadora, mas naquela época as pessoas não tinham senso crítico para poder fazer uma reflexão de todas essas nuances dessa situação. O caso é que isso daí muda para um caminho um pouco diferente quando Britney Spears começa a namorar publicamente Justin Timberlake e o relacionamento deles é muito comentado. Em certo ponto, esse relacionamento acaba e Justin Timberlake lança o seu álbum Justified. Com o lançamento desse novo álbum, ele começou a dar diversas entrevistas comentando sobre essa questão da virgindade da Britney. Por quê? Ela já havia verbalizado antes que ela iria esperar o homem ideal para fazer aquele tipo de coisa. Só que tipo assim, ela já havia feito muito antes de Justin Timberlake. Só que como a mídia acreditava que ela era de fato virgem e ele foi lá e falou que tinha tirado a virgindade dela, ele acabou saindo como o grande cara que tirou a virgindade da maior diva pop daquela época. Vale lembrar que várias coisas relacionadas à virgindade da Britney Spears eram vinculadas naquela época. Inclusive, tem uma revista aí que mostra uma matéria de um cara que ofereceu milhões de dólares para tirar a virgindade de Britney. E isso daí foi muito comentado na época. É um surto completo. O caso, gente, é que até mesmo antes de Justin Timberlake, Britney Spears já não era virgem. Só que é óbvio que aquilo ali nunca foi comentado porque não precisava ser comentado. Só que ela fez questão de contar o lado dela da história porque isso foi uma das coisas que foi arrancada dela. Foi uma das coisas que ela não pôde viver ao seu modo. Contaram a história por ela. E isso daí, obviamente, deixou ela pistola. Britney começa contando que era o último ano do irmão dela na escola e ela começou a namorar o melhor amigo dele e acabou perdendo a virgindade. Ela comenta: eu era nova para aquele nono ano e o cara tinha 17 anos. Meu relacionamento com ele acabou consumindo grande parte do meu tempo. Eu ia para a escola normalmente às 7 da manhã, mas acabava saindo na hora do almoço por volta da 1 hora e passava a tarde com ele. Então ele me levava de volta para a
escola, bem na hora da saída. Eu apenas pegava o ônibus inocentemente e ia para casa, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, Britney matava a aula da tarde, porque a escola dela era integral, para poder ficar com o cara. Então, tipo assim, até certo ponto, ela sustentou essa mentira para a própria família dela, até certo dia que a mãe dela foi chamada na escola. Ela comenta: minha mãe recebeu uma ligação da secretaria e eu tinha perdido 17 dias letivos que eu precisava compensar. Minha mãe me deu uma bronca e falou: como você fez isso? Como simplesmente saiu? Ela fala uma coisa que deixou todo mundo muito surpreso, né? Porque de fato ela provou que não era aquela inocente. Ela disse que falsificou a assinatura da própria Line para conseguir sair ali da escola nesses horários. Essa situação toda gerou, obviamente, muitas punições para Britney, mas ela continuava a sair com o cara. Ela muda depois a narrativa no meio desse caminho aí e comenta um pouco mais sobre como essa história toda da sua virgindade e esse relacionamento que ela estava tendo com o cara começou a se desdobrar. Provavelmente vocês já devem ter percebido que é muito normal garotas de uma determinada certa idade começar a procurar alguns caras um pouco mais velhos. Normalmente as meninas não costumam namorar homens da faixa etária delas nos seus primeiros relacionamentos. Eles sempre são um pouco mais velhos, exatamente porque os caras normalmente da idade dessas meninas de começo de carreira, vamos dizer assim, eles são muito crianças e é sempre muito comentado isso em todas as situações que a gente vai conversar com alguma menina que começou não somente sua vida sexual bem jovem, mas também começou a sua época de relacionamento muito jovem. Britney conta: meu irmão era muito protetor e rapidamente, quando descobriu o nosso relacionamento, começou a odiar o rapaz. Quando Brian me pegou saindo escondido para me encontrar com um amigo dele, ele contou para os nossos pais. Eu tive um castigo terrível. Tive que sair como uma prisioneira, recolhendo lixo de toda a nossa vizinhança. Brian me seguia e ficava tirando fotos, enquanto eu, chorando, recolhia o lixo do chão. E depois disso, ela volta àquela narrativa do Justin Timberlake e ela faz um link com a realidade que ela viveu na indústria versus o que ela tinha passado antigamente. E ela disse que não ficou com raiva do Justin Timberlake dele ter exposto no final das contas que ela era uma pessoa não virgem mais, ou seja, que ela já tinha perdido o famoso cabaço. Britney comenta: pra ser honesta com vocês, eu gostei do Justin ter feito isso, porque meus empresários se esforçavam muito para alegar que eu era algum tipo de jovem virgem com 20 anos de idade. Era da conta de quem se eu estivesse transando ou não? Eu gostei de quando a Oprah me disse no programa dela que a minha vida sexual não era da conta de ninguém e que quando o assunto era virgindade, você não precisa fazer uma declaração ao mundo para eles mudarem de ideia. Sim, quando eu era adolescente vivia aquele papel, porque todo mundo estava dando bastante importância a isso. Porém, Britney fala muito sobre como as pessoas cuidavam muito do corpo dela, né? E ela fala muito sobre como isso também era vendido como uma das coisas ao lado tanto da música quanto de toda aquela imagem comercial que ela havia feito. E ela falava muito sobre os tabloides. Ela comenta: é muito estúpido as pessoas apontarem pra mim e falar: olha, uma virgem, isso não é da conta de ninguém. E tirou todo o foco de mim como cantora e artista. Eu tinha trabalhado tanto nas minhas músicas e apresentações, mas alguns repórteres só conseguiam pensar em perguntar pra mim se os meus seios eram naturais ou não, se eram ou não de verdade, ou se o meu ímen estava intacto ou não. Isso é muito verdade, porque de fato as pessoas falavam somente dessas coisas com Britney, né? Enquanto o Justin era visto como grande criativo, que estava saindo ali do NSYNC e criando toda uma narrativa agora com uma proposta para si mesmo, a Britney era simplesmente perguntada dessas coisas que eram muito invasivas. Porém, a Britney continua dando razão ao Justin nas coisas que ele expôs sobre a virgindade dela, porque de certa forma aquilo tinha sido libertador para ela.
dela. Só que de certa forma, né, gente, é também um pouco doentio, né? Se vocês forem analisar por uma ótica diferente. Por quê? Isso daí ainda assim é uma coisa muito particular dela. Ele não tinha que sair por aí falando nada. Tudo bem, eu até entendo que no fundo talvez isso seja libertador pra ela como pessoa, porque ela foi uma pessoa muito silenciada o tempo todo e ele acabou virando uma boca pra falar certas coisas que ela não poderia falar. Só que mesmo assim, né, gente, isso é muito particular da pessoa. E tem certas coisas que não é muito de bom tom ficar falando por aí como se fosse um tipo de coisa a ser enaltecida, ainda mais algo desse nível de intimidade. Essa daqui é a bizarríssima história de como Britney perdeu a virgindade de fato e ela quis contar pra gente. Mas eu quero saber de vocês. Qual a sua opinião sobre isso tudo? Como que você recebe essa notícia e analisa isso na sua cabeça 20 anos depois? Habla muito aí que eu preciso saber. Fechado? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!